E aí galera, beleza? Pra honra e glória de nossos Cristo, estamos hoje no dia 59, no dia 59 de 365 dias com o Senhor, pra honra e glória de nossos Cristo. Estamos hoje no livro de Ruth, começando aqui o livro de Ruth, pra honra e glória de nossos Cristo. E esse livro é muito incrível, porque o Senhor mostra que acima de todas as coisas Ele é soberano, Ele continua a trabalhar. E esse livro de Ruth, ele mostra que apesar da gente não estar vendo Deus diretamente, mas ele continua a trabalhar. E vamos lá. Ruth capítulo 1. Inclusive, aproveitando que a gente está começando aqui, esse novo livro, olha, se inscreve aqui para amanhã, dia 60, você receber a notificação em nome de Jesus. E curte aqui. Curte aqui para que você possa ser instrumento de Deus para levar para mais vidas, mais almas, mais famílias o reino do Senhor. Para que nós possamos ser instrumentos de Deus para trazer o reino de Deus para essa terra, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. E vamos lá. Ruth capítulo 1, versículo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. E aí você vê, né? Infelizmente, esses momentos de fome, esses momentos também de fartura, eles são recorrentes. Isso aconteceu com Abraão, Isaac, Jacó, e principalmente Jacó, que fez com que todo Israel descesse para o Egito e lá passasse 400 anos como escravos. Então, assim, infelizmente, esses períodos, tanto de prosperidade quanto de escassez, eles são cíclicos. Então, houve fome, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. E aí você vê a migração, né? O homem, a história da Bíblia é uma história muito grande de migração. A Bíblia começa com migração e termina com migração. Começa com migração de o homem ali saindo do jardim e, né, continuando sua jornada pela terra, e termina com migração, o Senhor vindo nos buscar para um novo céu e uma nova terra, para a honra e glória dele. Olha que coisa linda. E vamos lá, versículo 3. Morreu Elimeleque, ou seja, o cabeça da família, marido de Noemi. E ela ficou sozinha, com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o outro marido. E aí você vê, coitada. Ela foi Ela foi com filhos e com marido e agora ficou sozinha. Só com as noras, no caso. Noemi e Ruth voltaram para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. E aí você vê, é Deus que dá o alimento, em qualquer tempo. Seja tempo bom, seja tempo mau, não importa. É Deus quem dá o sustento. É Deus quem dá o alimento. E agora ela decidiu voltar para sua terra. Noemi decidiu voltar para a terra onde ela conhecia, a terra onde ela nasceu, a terra onde ela tinha povo, né? Os, o povo judeu. Ela decidiu voltar à sua comunidade, porque no caso aqui eles estavam na terra de um vizinho, na terra de Moabe. Versículo 7 ainda. Enquanto voltava para a terra de Judá, disseram-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ou seja, Noemi aqui dispensou suas 2 noras para que elas pudessem voltar para a casa do seu pai, para a casa de sua mãe. O Senhor concedeu que o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Ou seja, podem ficar à vontade, podem se casar de novo. Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês encontrem um novo esposo, que vocês encontrem uma nova família, que vocês vivam em paz. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. E aí você vê, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Volte, minha filha.
Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ou seja, voltem. Noemi aqui não tinha mais nada. Noemi aqui não tinha mais esposo, Noemi aqui não tinha mais filhos. Voltem. Como é que eu vou dar mais esposos para vocês? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ou seja, não tem condição física, não tem condição humana de eu conseguir dar novos esposos para vocês. Não façam isso. Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E de fato, para Noemi, o negócio estava complicado. Noemi perdeu o esposo e perdeu 2 filhos de uma vez. Para elas só perderam os esposos. Versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Ofra deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E aí você vê, Ofra seguiu sua vida, foi para casa dos seus pais, casa da sua família, mas Ofra no caso, mas Ruth ficou com ela. Ruth ficou com Noemi. Isso aqui é interessante. Olha, a bênção é para os que ficam. A bênção é para os que escolheram confiar no Senhor. Elas não estavam indo para uma terra distante da terra do Senhor. Elas estavam indo para a casa de Deus, elas estavam indo para a casa do Senhor, elas estavam indo para a terra de Deus. Logo, a bênção de Deus está sobre o local. Logo, a bênção de Deus está sobre elas. Olha, a bênção de Deus ela te acompanha hoje por causa de Cristo. Ela nos acompanha por causa de Cristo. Mas naquele tempo, a bênção de Deus estava sobre um local físico. E ela, Noemi e Ruth estavam indo para o local físico onde a bênção de Deus estava. Então, assim, elas estavam debaixo da bênção. Versículo 15. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo. Que não insistas comigo que te deixe. E que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. E aí você vê, Ruth é muito decidida. Onde a senhora for, eu vou também. Aonde ficares, eu vou ficar também. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Você vê, ela era de outro povo, ela era uma moabita. Ela não fazia parte da comunidade de Israel. Mas, porém, contudo, todavia, ela escolheu servir a Deus. Ela escolheu seguir o Senhor. Ela escolheu estar ali, alicerçada na lei do Senhor e ponto. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Isso aqui talvez seja uma das declarações mais lindas de amor, fidelidade, companheirismo da lei do Senhor. Porque assim, olha, eu escolho estar com a senhora. Eu escolho honrar a senhora. Isso é honra. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E aí você vê, assim como Ruth honrou ela, agora ela estava honrando Ruth. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chame Noemi. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E aí você vê, ela saiu daquela terra, com seu esposo e 2 filhos, e 2 noras. Agora estava voltando só com uma nora. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Ruth, capítulo 2. Ruth nas plantações de Boaz. E olha, presta atenção aqui nesse nome, Boaz. Presta atenção aqui nesse homem aqui, Boaz. Ele vai ser muito importante lá na frente. Se Deus quiser, a gente vai entender o porquê. Vamos lá. Noemi tinha um parente
Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque. Chamava-se Boaz. E aí você vê. Boaz, homem rico e influente do clã de Elimeleque. Ruth, a Moabita. E aí você vê. Ruth, a Moabita. Ruth não era israelita. Ruth era Moabita. Certo? Ruth era Moabita, não israelita. Disse a Noemi. Noemi era judia. Noemi fazia parte dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Ruth não fazia, mas Noemi fazia. E aí agora Ruth disse a Noemi: vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Você vê, Ruth querendo cuidar da sua nora. Ruth querendo cuidar da sua sogra. Vá, minha filha, respondeu Noemi. No caso, Noemi a sogra e Ruth a nora. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou, e você vê, casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz. Olha, não existe coincidência. Não existe coincidência. E justamente esse livro de Ruth, ele é muito lindo por causa disso. Porque assim, ele está mostrando casualmente. Outro termo diz porventura. Não lembro se era porventura, mas de forma descuidada, não sei. Eu não lembro quais os outros termos, mas esse termo aqui, casualmente, ele é muito perfeito. Para poder dizer assim, olha, de uma forma não negligente, mas de uma forma não pensada, ela entrou na plantação que pertencia a Boaz. Justamente para mostrar uma coisa. As coisas de Deus, as coisas do Senhor, ela não é aleatória. A gente acha que a gente simplesmente bebeu um copo de água 11 e uma porque a gente quis. Mas na realidade, pelo fato de a gente ter bebido um copo de água 11 e uma, fez com que a gente não passasse em um local que por exemplo, um martelo caiu 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Casualmente, a casualidade para a nossa vida, os fenômenos causísticos, digamos assim, eles não existem para a gente. Para nós, literalmente, nós estamos debaixo do Senhor. Estamos debaixo da proteção e da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Nós estamos debaixo do trabalhar dele para conosco. Isso é a soberania de Deus na nossa vida. E esse livro é lindo por causa disso, porque o tempo inteiro é mostrado como Deus, com sua soberania e graça, faz com que coisas casuais, digamos assim, se tornem pontos fundamentais de virada de chave e mudança de vida. E assim, e aqui nós estamos, para a honra e glória do Senhor, para contemplar a soberania de Deus. E vamos lá. Casualmente, ou seja, de forma não pensada, de forma não planejada, de forma, entre aspas, aleatória. Entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, e aí você vê, ela não só entrou na plantação certa, como também naquele momento, naquele exato momento. E isso aqui é muito importante porque naquele momento específico. Boaz podia ter vindo um pouco antes, Boaz podia ter vindo um pouco depois. Mas não, Deus colocou, vai ser agora, vai ser nesse tempo, vai ser nesse momento, vai ser nessa circunstância que Boaz vai estar. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Amém. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Amém. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E aí você vê, é uma moabita, ela não é uma judia, é uma moabita. Mas que voltou de Moabe com Noemi. Noemi era conhecida. Noemi, as pessoas conheciam Noemi. Ela me impediu, ela me impediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. E isso aqui é muito importante porque, assim, lembra que na lei está escrito que quando as pessoas passam para poder pegar as espigas, elas não podem voltar para poder pegar as espigas que ficaram ou as espigas que caíram? Para quê? Para que fique para as pessoas que não têm condição de viver. Isso está na lei. Deus fez a lei, Deus escreveu a lei, Deus nos apresentou a lei de maneira que quem não tinha condição, quem era humilde, quem não tinha recursos, pudesse sim se beneficiar
dos recursos do outro nessa situação. Você só vai escolher uma vez a sua vinha. Nesse caso aqui, você só vai colher uma vez as suas espigas, seus feixes. Você não vai colher duas em três. Para quê? Para o que ficar, o que restar, sejam as pessoas menos favorecidas. Para que elas não morram, para que elas comam, para que elas possam viver, para que elas não venham a passar fome. Deus ele é contrário a isso. Olha, Deus ele é contrário a passar fome. Deus ele é a favor de que, de fato, a gente sempre ajude, a gente sempre faça o que a gente pode. E justamente ela estava aqui seguindo a lei. Os ceifeiros passavam, o que ficava, o que caía, ela ia lá e colhia. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. E aí você vê, ela chegou cedo. Ela não chegou tarde, ela não chegou... Não, ela chegou cedo. Um traço de quem gosta de trabalhar. Um traço de quem trabalha. Um traço de quem busca fazer o melhor que pode. Para quê? Porque chegando cedo, o sol já está começando a nascer, ou já nasceu, e aí você acaba tendo muito mais tempo para poder trabalhar. Porque assim, quem trabalha fora, no campo, sabe que mais ou menos umas 4h30, 5 horas, já começa a ficar escuro. Dá umas 5, 5h30, já foi. Claro, você consegue ver, você consegue ir, você consegue vir, mas você não consegue ver detalhe. Ali pode ter um bicho, ali pode ter um buraco, ali pode ter uma pedra. E aí você já começa a ter dificuldade para trabalhar. Então a pessoa chegando cedo, ela consegue mais tempo para poder trabalhar. Então ela chegou cedo. Está em pé até agora. Sentou-se um pouco no abrigo. Claro, para descansar. Disse então Boaz a Ruth. E aí você vê, Boaz já sabia que ela fazia parte da família de Ruth. Apesar de ser moabita, fazia parte, né? Porque se casou com os filhos de Ruth. Ou seja, já tinha uma certa ligação. Sabia que ela era uma mulher trabalhadora. E sabia que era uma mulher ali que honrou sua sogra, porque voltou com sua sogra. Ou seja, ele ali, nessa fração de tempo, ele já viu e entendeu que ela é uma boa pessoa, que ela é uma pessoa, uma mulher valiosa, uma mulher honrada, uma mulher santa, uma mulher pura, uma mulher boa, uma mulher que verdadeiramente a lei do Senhor aprova. Naquela fração de segundos, ele já entendeu, já viu, já chegou à compreensão de que ela é uma boa pessoa. Que coisa linda, né? Isso tudo é o trabalhar de Deus. Tanto na parte de Boaz, tanto na parte de Ruth e também na parte de Noemi. Deus ele trabalha de todos os lados ao mesmo tempo. Todo o tempo Deus trabalha. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura. Fique aqui, fique aqui. Nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não te toquem em você. Quando estiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encherem. Tá tranquilo, você tá debaixo da minha proteção. Pode ficar em paz, você tá bem aqui, você tá seguro aqui. E aí, diga-se de passagem, só pelo fato de Boaz ser um israelita, ser um filho de Deus, ser um filho de Abraão, Isaac e Jacó, temer a Deus, servir a Deus, só por esse fato, isso já mostrava que realmente ele tinha respeito pela mulher, respeito pela família, respeito pela propriedade, respeito com o cidadão, respeito com o ser humano, respeito com cada um. E aí, só pelo fato dele, ó, não vá para outro lugar, fique aqui. Ó, se você quiser descansar, pode descansar. Se você quiser beber água, pode beber água, fica à vontade. E ó, pode ficar em paz, que eu vou falar. Vou mandar os homens não tocarem em você. Pode ficar em paz. Além da segurança que você já tem, eu vou falar para ninguém nem sequer chegar nem perto. Pode ficar em paz, que aqui você está protegida. Ele deu a palavra dele. Isso é honra, respeito, educação, carinho. A gente tem que ser assim com o próximo. A gente tem que honrar o próximo. A gente tem que respeitar o próximo. Versículo 10. Ela inclinou-se e prostrada. Ela inclinou-se e prostrada o rosto em terra, exclamou: Por que achei favor a seus olhos? Ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. E aí você vê, uma estrangeira. Olha, aos olhos dela, ela era estrangeira. Mas aos olhos do Senhor tem uma questão aí. O Senhor diz que todo aquele que busca, e está na lei, todo aquele que é estrangeiro, mas está na terra, antes de Cristo, só valia de fato que era a terra, o território, o local físico. E aí Deus fala, antes de Cristo, isso funciona dessa maneira.
Antes de Cristo, se você está na terra e você segue a lei de Deus, você não é mais um estrangeiro. Você já faz parte da terra. Você já faz parte da comunidade. Você já pode ser chamado de israelita. Aos olhos humanos, talvez não. Mas aos olhos de Deus, sim. E é o que vale. E depois de Cristo é aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor, acabou. Independente de onde está, independente da situação que vive, independente de qualquer circunstância. É filho de Deus, é filha de Deus, é servo de Deus, é serva de Deus. Ponto. Versículo 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. E aí você vê, o testemunho dela antecedeu a chegada física dela. Coisa boa. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. E aí você vê, você escolheu viver com seu esposo, ou você escolheu viver com sua nora, você escolheu viver com sua sogra. Olha que coisa bela. Você podia viver com sua família, você podia voltar a estar com sua família, mas não, você escolheu continuar com sua sogra, honrando sua sogra. Que coisa bela. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E aí você vê, o Senhor lhe retribua. Olha, é uma retribuição, a honra é uma retribuição que o homem não consegue. Você pode mencionar uma pessoa, olha que trabalho bom, foi fulano que fez, olha que obra boa que está sendo feita, é fulano que está fazendo. Você pode, mas assim, a honra de fato, ela só cabe a Deus. Que o Senhor lhe retribua o bem que você tem feito, o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você não veio buscar refúgio em asas de outros deuses, em asas de outros povos, não. Você veio buscar refúgio nas asas do Senhor, que você encontre refúgio por toda a sua vida, em nome de Jesus. Versículo 13. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Ou seja, eu já estou sendo muito bem tratada. E eu achei aqui consolo, eu achei aqui abrigo, eu achei aqui proteção. Mas sequer eu sou uma de suas servas. Você vê que coisa interessante, né? Deus ele tá nem aí de onde você veio. Mas ó, a partir do momento que você vem, você faz parte, você é filho, você é filha. Acabou. E todo direito de filho e de filha você também passa a ter. Ah, mas eu cheguei hoje, não importa. Aqui, tem gente chegando agora e já tem direito de filho e de filha, já tem direito de comer na mesa. É. E ó, e comer na mesa, bem, não é comer na mesa, opa, só vou comer aqui só um tiragosto. Não, não, não. Você vai comer a carne. Você vai comer a carne que Deus deu para nós. Você vai comer o pão. Você vai comer e beber em paz a sua porção. Para a honra e glória do Senhor. Ah, mas há uma hora atrás, há 2 minutos atrás, eu estava ali, no meio dos porcos, no meio da lama, no meio da bagunça. Mas agora, você, ó, passou a ser filho. Agora você passou a ser filha. A parábola do filho pródigo. Todos os dias nós vivemos. Como assim? Antes da gente convidar o Senhor para viver em nossa vida, nós somos o filho pródigo. Saímos, vivemos, fazemos o que a gente quer. Mas a partir do momento que a gente lembra, ô Senhor, eu te apresento esse dia que você é para tua honra, para tua glória, para teu louvor. Opa, nossas vestes são trocadas. E ele vai lá e coloca um anel em nosso dedo. E aí podemos assentar à mesa e comer o que ele tem para nós. Que coisa linda, né? É isso. Vamos continuar por causa do horário. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se. E aí você vê: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre e venha comer. Chegou a hora da refeição, venha comer. Oxe, a gente vai ficar aí sem comer? Não, não, venha comer em paz, fique em paz. Oxe, gente. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E aí você vê, ela comeu até ficar satisfeita. Olha, Deus, Ele não quer que você coma só um pouquinho. Eu tô falando isso no sentido espiritual também. No sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual, mas no sentido físico também. Ele quer que você coma em paz.
Não coma assim, eu vou comer e vai faltar, não vou ter depois. Não, 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 pelo amor de Deus. Coma em paz, porque quem garante o alimento é Deus. Quem garante que você vai comer de novo é Deus. Quem garante que depois daquela refeição você vai ter outra. Talvez não no dia, mas no outro dia, é Deus. Fique em paz. Coma em paz. Por quê? Porque quem está sentado na sua mesa é o dono do ouro e da prata, o rei dos reis, senhor dos senhores. Coma em paz. Entende? Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Que bênção. Quando ela se levantou para recolher espigas, inclusive rapidinho sobre isso aqui, olha, quando você cozinhar, quando você fizer o alimento, faça e agradeça a Deus. Porque isso é a bênção de Deus ali diante de você. O alimento que você tem não é fruto do seu trabalho, não é fruto do seu suor, mas é fruto da bênção de Deus na sua vida. Mas eu trabalhei, consegui dinheiro, consegui comprar. Sim, mas e se Deus não quisesse? Se Deus não quisesse, você podia, o mundo inteiro podia trabalhar. E aquilo para você você não ia nem conseguir comer. Tudo é bênção de Deus, tudo é graça de Deus, ponto. Então agradeça a Deus pela bênção que Ele pôs ali diante de você. Seu alimento é a bênção que Ele te deu, que Ele escolheu te dar. Então agradeça sempre. Mas eu tô comendo só feijão, glória a Deus. Tô comendo só arroz, glória a Deus. Opa, tô comendo feijão e arroz, glória a Deus. Assim é, assim é, agradeça a Deus. Vamos seguir. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, porque a lei diz que ela, que no caso, pode ser colhido os que estiverem próximos ao ambiente ali, os que estiverem ao redor, os que estiverem nos caminhos, basicamente. Mas entre os feixes entre passar uma. Ela só pode colher assim, mas ela está dizendo, ainda que ela colha entre uma planta e outra, digamos assim. Pronto, não a repreendam, deixa ela colher à vontade. Caiu ali, ficou ali, deixa ela colher sem problema nenhum. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas das espigas dos feixes e deixem-nas cair, tá vendo? E deixem cair, porque se caiu, eles não podem mais pegar, é dela, é de quem está colhendo, para que ela as recolha e não as impeçam. Ou seja, olha, deixe ela em paz, deixe ela tranquila recolher as espigas, viver a vida, trabalhar em paz, não tem problema nenhum. Inclusive pegar entre as plantas. Ela só pode pegar sim, as do caminho. Mas entre as plantações, deixe ela pegar entre uma árvore e outra, entre uma espiga e outra, pode deixar ela pegar ali, não tem problema nenhum. Não só nos caminhos, mas entre uma espiga e outra. Pode deixar. Caiu, pode deixar ela pegar. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. E aí você vê, ela chegou cedo, de manhã cedo, e ficou até o entardecer. Mulher trabalhadora, guerreira, firme, forte, honesta, direita, mulher de honra, mulher de respeito, mulher de coragem, mulher de garra, mulher abençoada por Deus, exemplo, mulher alicerçada no Senhor, alicerçada na lei do Senhor. Apesar de ser moabita, uma mulher firme no que Deus ensinou, firme na lei do Senhor. Depois debulhou o que tinha ajuntado. E aí você vê, ela não só juntou, mas ela também tirou ali as espigas, tirou ali a casca, né? Debulhou o que tinha juntado. Quase uma arroba. É muita coisa, é um peso muito grande. De cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela ofereceu o que havia sobrado da refeição. Você vê, que bênção. A sogra se alegrou muito, olha que maravilha, ela trabalhou muito hoje, olha que maravilha. Versículo 19. A sogra lhe perguntou, e aí você vê, a sogra vai lá e está perguntando para a nora. Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Glória a Deus. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou,
Você vê, o Senhor é bom, cuida de tudo, tanto dos vivos quanto dos mortos. Aquele homem é nosso parente. Opa! Aquele homem é nosso parente. Lembra da lei do levirato? O que a lei do levirato falava? A lei do levirato falava que quando o irmão ele falece, o outro irmão, e ele deixa, no caso, né, uma mulher, né, deixa a esposa, o irmão ele tem que ter a irmã dele, tem que vir a se casar com sua nora, com sua nora, com sua nora, não, sua nora não, com sua, com a esposa do seu irmão, para que eles venham a ter um filho. E essa é chamada de lei do levirato. Só que a pessoa que não tem irmãos, no caso, mas tem um parente próximo, esse parente próximo pode ser chamado de resgatador. Para quê? Para que essa mulher venha a ter direito, para que essa mulher venha a ter paz, para que essa mulher venha a ter segurança, para que essa mulher venha a ter família, para que essa mulher venha a ter a tranquilidade dela, venha a ter a paz dela, para que o homem possa cuidar dela, proteger ela, trabalhar por ela e dar ali, né, a herança, ela ali vinha a ter uma herança. E se não tiver alguém para poder resgatar, aí sim, ela vai ter a herança dela. Mas no caso, ela ter alguém ali para poder cuidar dela. Aquele homem é nosso parente, ou seja, ele pode exercer essa lei do resgate. É um dos nossos resgatadores, a coisa bela, é um dos nossos resgatadores. É um dos que tem o direito de poder se casar com você, pelo fato de, né, fazer parte da família e agora poder casar com você. E poder, né, dar descanso desse trabalho para você, para que você possa ficar mais em paz, não ficar debaixo do sol todo dia, não ficar ali suando todo dia, não ter esse trabalho tão braçal, tão terrível, tão violento, que é esse trabalho da colheita. Você possa vir a ter uma vida diferente. Versículo 21. E Ruth, a Moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Ou seja, ele já me viu e já falou: fique comigo. Até terminar a colheita, fique comigo. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. E você vê que absurdo. Dentro de Israel, na comunidade dos santos, dentro ali da Israel que o Senhor escolheu, do povo que o Senhor escolheu, ainda poderia haver esse risco. Olha que absurdo. Ainda poderia haver esse risco. Mas justamente para que não venha a haver esse risco, continue onde Boaz está. Porque ali é um homem temente a Deus, ali é um servo do Senhor, ali é um homem íntegro. E que não só ele não vai fazer isso, ele também não vai deixar ninguém fazer. Porque ele teme a Deus, porque ele teme o Senhor, porque ele teme quem Deus é. Versículo 23. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E aí você vê, ela continuou a colheita, ela continuou trabalhando. E continuou morando com sua sogra, ou seja, ela continuou trabalhando e ela continuou morando com a sogra, em honra à sogra, em honra a quem a sogra é. E aí nós temos agora, para honra e glória aos nossos inscritos, Ruth capítulo 3, na era de Boaz. Certo dia, versículo 3, Ruth capítulo 3, versículo... Aliás, versículo 3 não. Ruth capítulo 3, versículo 1. Na era de Boaz. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, minha filha, oi, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com que você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. E aí você vê, Ruth era uma mulher obediente, uma mulher temente, uma mulher que fazia ali o que era ensinado. Uma pessoa direita. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós temos que aprender a sermos retos perante o Senhor. A sermos retos perante a lei dele. Não buscar jeitinho, não buscar formazinha. Não. Ser reto perante Deus. Nós temos que aprender isso.
Versículo 6. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ou seja, o Senhor tem direito de se casar comigo, porque o Senhor faz parte da minha família. O Senhor faz parte da família de Noemi. E eu sou, a nora dela. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. E aí você vê, o cara é tão direito, o cara é tão honesto, que ele próprio não omitiu isso. Não. A lei diz que eu posso, me casar com você. Nós podemos nos casar e continuar uma família, constituir uma família a partir daqui. Mas existe uma pessoa que tem mais direito que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. E aí você vê, ela era uma mulher virtuosa. Ela queria manter ali a decência. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Ou seja, tinha que manter a dignidade dela, digamos assim. Versículo 15. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. O homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra e lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito. E acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Você vê que maravilha, né? Ele não só estava cuidando ali de Ruth, mas ele também estava cuidando de Noemi. Olha que bênção. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. E de fato, o cara queria resolver aquilo ali imediatamente. Ruth, capítulo 4. O resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgata... Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade. Legal, ele subiu à porta da cidade, e sentou. Sentou ali. Mas, ó que coisa incrível. Exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Meu Deus do céu, que coincidência, né? Não é isso que a gente fala? Que coincidência! Exatamente quando o resgatador, o cara que tinha mais direito que Boaz, quando exatamente ele estava passando ali. Olha que coisa incrível. Olha que coisa fantástica. Boaz chamou e disse, meu amigo, vem cá, sente-se aqui. Ele foi e sentou-se. Meu amigo, é o seguinte, vem cá, sente aqui, que a gente tem um negócio para conversar. Na frente de todo mundo, na frente da autoridade, na frente dos cabeças da cidade, na frente dos anciãos, na frente de todo mundo. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, Boaz foi esperto, reuniu logo todo mundo, isso aqui é uma coisa que tá todo mundo vendo, tá todo mundo sabendo. Chamou 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Pronto, tá todo mundo aqui. Eu tenho menos direito que ele tem mais direito que eu. Mas vamos resolver essa questão agora. Depois disse o resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apressar-se a apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a.
Se não, diga-me para que eu o saiba. Aí você vê, olha, você tem direito, certo? Você tem direito e Noemi está querendo vender esse pedaço da terra. Se você quiser, tudo bem, resgate, vá lá. Agora, se não quiser, me fala, que aí eu preciso saber disso. Pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Ou seja, primeiro você tem o direito de resgatar aquele pedaço da terra, aquela propriedade. Depois de você, sou eu. Depois da gente não tem mais ninguém. Ou seja, né? Só entre eu e você aqui. Então, se você não quiser, me fala aí que eu já sei, que eu já sei que você não quer. Eu resgatarei, respondeu ele. E agora, meu pai amado. Agora, aí você vê, eu acho que nessa hora que o resgatador falou isso, né? Que o outro, se não Boaz, o outro falou isso. Eu acho que Boaz na hora ele tremeu na base. Eu acho que aí o bicho pegou pro lado dele e falou: Meu Deus, agora deu ruim. Não, não pode, não tem condição, não pode. Agora acabou com tudo. Não pode ser assim. Eu acho que quando ele falou, eu acho que quando ele ouviu o outro falando, eu a resgatarei, eu acho que até o coração dele parou de bater. Boaz, porém, lhe disse: Opa, agora aqui a gente vê o Senhor agindo. Ele buscou uma maneira, ele buscou uma forma, ele buscou dizer que Noemi estava vendendo o terreno. Quando foi que foi falado que Noemi estava vendendo alguma coisa? Quando foi dito isso? Momento nenhum foi dito isso. Momento nenhum isso foi suscitado. Agora, ele buscou uma artimanha, digamos assim, para poder, né, conseguir o terreno. E aí ele deu ruim para ele. Mas aí que tá. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Opa! Existe algo além. Existe algo mais. Esse negócio de só do território e tal, não. Existe pessoas, existe vidas, existe família. Existe, ó, manter o nome. Existe algo muito além. Você está disposto disso? Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-las. Não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. E aí você vê que coisa bela. A graça de Deus veio. Deus, ele se fez presente aí. Ele entendeu a situação, viu que iria dar problema, pronto. E agora resolveu essa situação. Agora Boaz estava totalmente desimpedido de vir até uma família com Ruth. Olha que coisa bela. Versículo 7. Antigamente, isso aqui no caso é um, é uma explicação que o escritor ele colocou aqui para que a gente pudesse vir a ter entendimento, vir a ter entendimento mais pleno do texto. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Ou seja, os dois ali estavam com a sandália, e aí o rapaz, que era o resgatador, que tinha mais direito do que Boaz, ele foi lá e tirou a sandália dele e deu para Boaz. Pronto. E assim foi, assim que era feito os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou as sandálias. Olha, adquira você mesmo, foi lá, tirou a sandália, tome. Acabou, não tem nada a ver mais com isso aí, já é problema seu. É problema meu, oh, que maravilha, aleluia, glória a Deus. Pronto, agora tá resolvido. É problema, já tá resolvido, glória a Deus, aleluia. Pronto. Versículo 9. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E aí você vê, talvez Boaz, ele nem estava pensando na propriedade, nem nas terras, nem em tudo mais que ele estava resgatando.
Mas muito provavelmente o coração e a alma e o espírito dele estava alinhado, estava colado, estava como objetivo e como meta Ruth. Porque é Deus que faz as coisas. É Deus que arruma todo esse contexto. É Deus que faz uma coisa sair, outra coisa chegar, outra coisa vir e tal. É Deus que arruma tudo. E é justamente isso que está acontecendo aqui. É Deus fazendo uma história de amor. Que coisa linda, né? Deus fazendo uma nova família. Que coisa linda, né? Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Ruth e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhes conceder dessa jovem, seja sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. E aí você vê que coisa bela. Olha, os líderes aí, talvez eles não viessem a saber. Os líderes aí, talvez eles não tivessem nem entendimento de quão importante seria essa união, de quão importante seria essa família, de quão importante seria essa junção de Boaz e Noemi. Mas olha só dando um spoiler aqui. Aqui tá a linhagem do Messias. Aqui tá a linhagem do meu Messias, do meu Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou. Tá aqui, os avós de Jesus. Que coisa bela, né? É isso. Jesus, ele faz questão de escolher aqueles que foram esquecidos, que foram deixados, que têm um passado assim ou assado. Para Jesus, não. O que importa é o daqui para frente. É o de quando eles se juntaram, passaram a ser uma só carne. E já foi. Eu não sei seu passado, não sei o que você passou, não sei o que você viveu. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Quando Jesus chegou na sua vida, é disso que importa. É daí pra frente. O casamento de Boaz e Ruth. Olha que coisa maravilhosa. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Olha que coisa maravilhosa. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que até hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará, o menino lhe dará, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Olha que maravilha. Porque assim, a obrigação dos filhos é cuidar dos pais. Pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha que maravilha. Esse menino que nasceu agora, de Boaz e de Ruth, pronto, vai ser o que vai cuidar da senhora quando a idade chegar. E ele vai ser melhor do que 7 filhos. Olha que maravilha. Olha que bênção. E aqui a gente, inclusive, consegue ver uma coisa muito importante. Nós, como filhos, temos responsabilidade de cuidar dos nossos pais, nossos avós, nossos tios, aqueles que um dia cuidaram de nós. É uma obrigação nossa, é um dever nosso. Temos com as pessoas, claro, temos com nossos pais, nosso pai, nossa mãe, mas temos, acima de tudo, com Deus. Isso é honra a Deus, honra a quem Deus é, honra a lei do Senhor. Versículo 16. Noemi pôs o menino no colo. Noemi colocou o menino no colo, o seu neto. E passou a cuidar dele. Olha que maravilha. A avó cuidando do neto. Olha que maravilha. E passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Nossa! Quem é Obed? É Obed-Edom. É. Sabe por quê? Ele é o pai de Davi. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Aliás, Obed não era o pai de Davi. Obed era o avô de Davi. O pai de Davi era Jessé. Aí você vê, olha que coisa incrível. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Ou seja, Obed, avô de Davi. E por sua vez também avô de Jesus. Olha que maravilha. A genealogia de Davi. E essa genealogia vale a pena a gente dar uma lida rápida, por causa do horário, por causa de alguns personagens aqui
que lá na frente a gente vai ler de novo, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, alguns personagens. E é muito lindo como o Senhor ele faz tudo certinho. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. E aqui é um bocado de gente que foi gerando, foi nascendo e tal, papapá. Opa! Salmão gerou Boaz. O pai de Boaz era Salmão. O pai de Boaz, Salmão. Boaz gerou Obed. Boaz, o menininho. O Boaz, o que se casou com Ruth, gerou Obed. E Obed gerou quem? Obed, justamente o filho do menininho, que veio de Ruth e de Boaz, gerou. Obed gerou quem? Gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi. E lá na frente a gente vai ler uma coisa, a gente vai ver uma coisa, a gente vai entender uma coisa maravilhosa, o Senhor vai nos mostrar isso aqui. A gente vai ler exatamente isso. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E aí de Davi vai seguindo a genealogia, inclusive por Natã, né? Uma parte de Natã e outra parte de Salomão. E a gente vai ver a genealogia de Jesus se desenrolar. Isso é maravilhoso. E é isso. Esse foi para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nosso dia 59 para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Se inscreve aqui para amanhã, dia 60, em nome de Jesus, estarmos juntos aqui para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 60, em nome de Jesus, a gente está junto aqui. E é isso. Let's bora que Deus é bom, o que importa. Curte aqui para que você também seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais almas, mais famílias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Até amanhã, dia 60, em nome de Cristo Jesus. Amém.